Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois do documento divulgado pela ONU sobre mudanças climáticas, o maior levantamento já feito até hoje, a questão ambiental voltou a chamar a atenção nos últimos dias. Informações sobre incêndios florestais em diferentes países apareceram pelo noticiário no mundo todo. Já são 8 mortos vítimas de incêndios florestais que devastam o sul da Turquia. São pelo menos 100 focos de queimadas espalhados por uma região turística do país. Entre os mortos, 2 bombeiros que trabalhavam exatamente no combate às chamas. Os bombeiros dos Estados Unidos estão lutando para combater mais de 80 grandes incêndios. Mais de 500 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Mas não é preciso ir tão longe para ver um cenário parecido. Quando a gente fala do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, desde o dia 1º de janeiro deste ano até o dia 23 de agosto, já foram identificados mais focos de incêndio do que dos meses de janeiro a agosto do ano passado. A situação está bem crítica por lá. O pior bioma de todos, que está sendo mais afetado pelas queimadas, é a floresta amazônica. De julho para agosto deste ano, o bioma sofreu um aumento de 348% no número de queimadas. Dados divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que 12 estados estão registrando altas consideráveis no número de incêndios. Só em São Paulo, houve um aumento de mais de 32% do número de queimadas na comparação com o ano passado. Na capital paulista, moradores estão sofrendo com a baixa umidade e com a falta de chuva. E esse tempo seco, associado ao calor, favorece o surgimento de focos de incêndio. Mas isso não é tudo que entra na equação. Estados como Acre, Amazonas e Amapá, que estão na faixa da floresta amazônica, também estão nesse grupo dos 12 que tiveram aumento do número de queimadas. O problema parece ficar ainda maior quando olhamos para os estados da Bahia e Espírito Santo, onde em apenas 10 dias no mês de agosto, o número de incêndios já superou o total do mesmo mês do ano passado. Pode parecer que esses incêndios estão longe para quem mora em grandes cidades, mas os efeitos vão além da devastação das áreas florestais. E é exatamente sobre isso que conversamos agora nessa primeira parte do Item Mais com o Dr. Alberto Setzer. Ele é pesquisador do programa Queimadas do INPE. Alberto, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. O que é uma satisfação participar com vocês dessa oportunidade, desse podcast. Alberto, para a gente começar a nossa conversa, entender o que está acontecendo. Um aumento significativo, expressivo e preocupante no número de queimadas no nosso país. Tem uma explicação para isso? Então, sua colocação está correta, todos esses adjetivos, advérbios são necessários. A questão é que isso é um problema cíclico, recorrente. Praticamente todos os anos a gente passa por essa situação. Alguns anos vão indicar, vão ter uma situação mais grave, como estamos tendo agora, outros anos não tão graves. Mas há décadas que isso vem se repetindo e os sistemas de monitoramento por satélites documentam muito bem essa situação com a localização dos focos, com o mapeamento da fumaça e das áreas queimadas. Ou seja, nós estamos num problema bastante complicado para o qual ainda não temos solução. E quando eu digo não temos, esse plural se refere também a outros países. Se a gente acompanhar o que saiu nos noticiários recentemente, vamos nos lembrar aí de situações muito complicadas na Califórnia, nos Estados Unidos, no Canadá, ou mesmo na Europa, na Turquia, na Grécia, seja na África, mesmo no Oriente Médio, Líbano, Israel, países no mundo inteiro enfrentando situações parecidas com essa do Brasil. Então, não temos como planeta, como sociedade global, uma solução para essa situação aí do uso indiscriminado do fogo. Todos os nossos biomas tiveram aumento do número de queimadas? Por enquanto, até os dados atuais, desde o início do ano, alguns biomas estão um pouco melhores, outros nem tanto. Por exemplo, a Amazônia está com 5% a menos em relação ao ano passado, ou seja, muito próximo aí do que já foi um período difícil no ano passado. Um aumento muito grande está sendo observado na Caatinga, região aí do semiárido do Nordeste, mais de 150% de aumento dos focos em relação ao ano passado nesse mesmo período. Cerrado também está com aumento aí de 38%, Mata Atlântica também com aumento de 32% em relação ao ano passado, no Pampa, mais no sul do país, uma queda de 33%, e no Pantanal, por enquanto, uma queda de 72% em relação ao ano passado. Vocês devem se lembrar que foi um ano assim trágico, catastrófico para o
Pantanal. No país como um todo, estamos com 5% a mais em relação ao ano passado. Alberto, a gente pode fazer a relação desse cenário com a crise hídrica, que é a pior dos últimos 91 anos? Há uma relação direta entre esses fenômenos? A questão das queimadas depende aí de alguns fatores, e um deles, possivelmente o mais importante, é a questão climática. Quanto mais seca e mais intensa a estiagem, maior o número de queimadas, porque a vegetação fica mais propícia para o uso e propagação do fogo. Então, isso que você mencionou, essa relação com a crise hídrica, ela é direta, ela existe. Nós estamos com a crise hídrica pela falta de chuva, e a mesma falta de chuva que está causando essa seca na vegetação, facilitando o uso e a propagação do fogo. Lembrando que em algumas regiões aí nós estamos com uma situação hídrica que não se via há muitas décadas. Tem gente falando aí de 90 anos em relação à última vez que houve uma seca tão pronunciada. Então, as duas vêm juntas, né? Faltou água para as represas, faltou água para a vegetação e o fogo torna muito mais comum. Um outro aspecto que temos ouvido bastante, Alberto, é com relação ao PM 2,5. Explica pra gente o que é esse PM 2,5. Então, essa é a sigla para material particulado, o que se refere a aerossóis, a poeira no sol, com tamanho aproximado aí de 2,5 microns. Né? Micro é uma unidade de medida bastante pequena, para vocês terem uma ideia. Se nós estivermos falando aí uma comparação com um fio de cabelo tem 50 micros, portanto é 20 vezes maior que essa poeira fina, que é usada como referência para questões respiratórias, porque as partículas com esse tamanho, 2,5 micros, conseguem entrar dentro dos nossos pulmões, interagem com os alvéolos e vão causar uma série de impactos negativos na saúde. E aí, dependendo do poluente que é respirado, esses impactos vão ser mais ou menos graves, né? Nós temos desde substâncias tóxicas que vão, inclusive, se acumular no organismo, podendo, a longo prazo, chegando ao ponto de favorecer um câncer, né? E temos outras que apenas vão ser uma irritação mais momentânea. Esses poluentes, a gente falava há pouco sobre onde estão concentradas essas queimadas, nos biomas que citávamos há pouco, principalmente na Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, mas as grandes cidades também são afetadas por essas queimadas, Alberto. Então, olhando aqui na imagem de satélite do nosso continente, que eu estou fazendo isso agora, eu vejo a fumaça saindo de queimadas do Pará, do Amazonas, de Rondônia, e vão sendo transportadas por uma corrente de circulação atmosférica e acabam vindo até para a nossa região sul, aqui ou sudeste, mais específica no caso de São Paulo. Então, todos esses poros do sol que nós estamos vendo com uma cor muito alaranjada, muito vermelha, eles indicam que a atmosfera toda está poluída pelas emissões, pela fumaça das queimadas. Muitas delas locais, num raio de poucos quilômetros, outras distantes algumas dezenas e outras até centenas ou milhares de quilômetros. Então, o continente todo está sofrendo o impacto dessas queimadas. Algumas regiões são bem mais marcantes. Se a gente se ater aqui ao estado de São Paulo, vários municípios já decretaram um estado de emergência pela questão da qualidade do ar e pelo uso indiscriminado do fogo que está afetando a saúde de muitas pessoas. Se você pega regiões aí mais na Amazônia, por exemplo, Rondônia, Acre, os hospitais também estão relatando uma sobrecarga no número de atendimentos, todos com problemas respiratórios, em particular crianças e idosos sofrendo muito com essa questão das queimadas. Então, embora a emissão de uma queimada em particular crie um efeito local, quando você tem centenas ou milhares de queimadas simultâneas, que é o que nós temos agora em todo o Brasil, o efeito acaba sendo regional. Então, é uma situação também bastante complexa. Aquele fenômeno de escurecimento do céu, a gente tem elementos que poderiam provocar mais uma vez esse fenômeno no Brasil? Então, essa é uma questão bastante interessante aí do ponto de vista meteorológico e física da atmosfera. O escurecimento do céu, ele principalmente é pela aproximação de uma frente fria muito intensa, e como nós tivemos em anos anteriores. E aí você passa a ter uma combinação. De um lado, nuvens muito carregadas de chuva, de uma frente muito organizada, muito intensa, que é quem realmente escurece o céu. A fumaça que está presente nessas nuvens tem um papel secundário. Ela ajuda a escurecer um pouco o céu, mas não ao ponto que a gente observa que as cidades chegam a acender a iluminação em pleno dia, né? Se você tivesse uma concentração de fumaça tão grande que precisasse acender a luz durante o dia, você teria gente assim sofrendo ou quase que morrendo instantaneamente em muitos lugares, e ainda não chegamos nesse extremo.
Alberto, a gente falou bastante sobre os poluentes nas grandes cidades, sobre esses incêndios em determinados biomas, como é que eles estão se comportando nesse momento no nosso país. Mas queria abordar também como é que esses incêndios afetam, por exemplo, mananciais, nascentes, solo, plantações. Eles também sentem os impactos dessas queimadas? Olha, tirando raríssimos casos em que as queimadas são benéficas ou até parte integrante da nossa natureza, como por exemplo nas savanas, nos cerrados brasileiros, no geral há um consenso que as queimadas e as suas emissões apenas trazem consequências negativas, seja para o empobrecimento do solo, seja para o, vamos dizer, efeito nas populações em termos de impacto na saúde, prejuízos à saúde e até prejuízos econômicos, né? Você tem, como resultado das queimadas, das emissões, reações fotoquímicas na atmosfera que produzem substâncias corrosivas. Então, a própria floresta, a própria vegetação acaba sofrendo com isso, a produção agrícola cai com o efeito das queimadas e, como a gente está percebendo, a própria saúde humana é muito afetada, né? Já falamos sobre isso há pouco, os hospitais estão sobrecarregados nesse momento, com pessoas sofrendo aí pelos efeitos da queimada. Ou seja, sem nenhum benefício dessas queimadas, apenas efeitos negativos. A ciência documentou isso muito bem, como falei, seja em coisas bem simples, como o empobrecimento do solo, até a poluição do próprio planeta. Quando a gente leva em consideração a contribuição do Brasil nesse contexto bastante falado hoje das mudanças climáticas, nós, o país Brasil, entra pelas queimadas como um dos grandes poluentes do planeta, né? Não pelas produções, pelas emissões industriais ou veiculares, que é o caso de vários outros países pelo mundo afora. Alberto Setzer, muito obrigada por essa conversa, Alberto, esclarecedora demais. Até uma próxima. Agradeço a oportunidade, muito obrigado a vocês, parabéns aí pelo serviço e pelo interesse nesse tópico tão importante. É uma questão ainda mais delicada do que parece. Toda a poluição gerada por essas queimadas acaba desencadeando um efeito dominó, já que os resíduos tóxicos liberados nos incêndios afetam diretamente a qualidade do ar e a formação das chuvas. O tempo fica cada vez mais seco e quente. Um ciclo vicioso que tem um impacto direto na nossa qualidade de vida. A preocupação ainda é maior diante da pandemia causada por um vírus que ataca essencialmente o sistema respiratório. Na segunda parte desse episódio, vamos focar nos aspectos da saúde. Quais são os impactos dessa poluição? Para isso, conversamos com o médico patologista Paulo Saldiva. Doutor Paulo, muito obrigada por nos atender, dispor de alguns minutos da sua agenda para conversar conosco. Bem-vindo. É um prazer estar aqui falando de um meio de comunicação poderoso e discutindo um aspecto que é a queimada, né, e as suas consequências para a saúde, que infelizmente parece que vai se tornar cada vez mais frequente a partir de agora pelas mudanças climáticas. Infelizmente, doutor, há pouco conversávamos sobre esse assunto e um dos destaques era exatamente como as queimadas afetam a saúde das pessoas. Minha primeira pergunta é exatamente essa. De que forma que as queimadas afetam a saúde? Veja, toda combustão, quando ela é incompleta, ela vai virar fuligem, né? Uma parte do material orgânico que não foi completamente queimado sob a forma sólida, aquela fuligem que penetra nas ruas, que suja as nossas casas e também penetram nos nossos pulmões. E também formam gases que atingem, sejam eles diretamente produzidos ou gerados a partir de reações fotoquímicas na atmosfera, ou seja, essa luz clara que nós temos nesse período do sol transforma a atmosfera da cidade como se fosse um tubo de ensaio que você não liga num bico de Bunsen no gás. Você usa o próprio calor, a própria energia das radiações ultravioletas. E basicamente, ele faz tudo o que o cigarro faz no nosso sistema, né? Veja, o tabaco é basicamente uma folha queimada, né? Seca e queimada. Felizmente, a gente não, ao contrário do tabaco, onde as pessoas fumam prolongadamente, as queimadas são esporádicas. E, nesse momento, contribuem para as outras fontes da poluição, como as emissões veiculares e industriais, para deteriorar a qualidade do ar que respiramos. Então, a gente tem está saindo um artigo nosso numa revista de certo prestígio, a Nature, que estudou esse assunto em várias cidades do mundo, em várias localidades do mundo, e também agora está acabando de preparar um estudo que a gente estuda dados de admissão hospitalar de 1.860 hospitais do Brasil inteiro, que corresponde a 70% da população,
respiração. E aí a gente chega à conclusão que toda vez que se queima biomassa e isso chega numa região habitada, você tem logo no dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, um aumento dos casos de internação por doenças respiratórias e cardiovasculares. Os mais afetados são as crianças e os idosos, principalmente acima de 70 anos. E isso se manifesta também em algumas alterações da função renal, com internação de descompensação de pessoas que já têm um problema renal. Enfim, existe uma série de efeitos contra os quais a gente não pode tomar uma medida de proteção individual muito efetiva. Dependemos que não se queime. E isso cada vez mais está mais difícil, porque nós estamos com uma umidade muito baixa e essa interface, essa zona de divisão entre a cidade e seu espaço periurbano está sempre sujeito a esse tipo de queimada. Doutor, o senhor fala em doenças respiratórias, cardiovasculares, alteração renal. Quais são os sinais que o nosso corpo dá de que está sendo afetado pelas queimadas? O que devemos estar atento? A gente consegue enumerar sintomas para isso? Sem dúvida, né? Veja, a primeira coisa é um ardor nos olhos, né? Essas substâncias produzidas pela queima, elas têm um potencial irritante. Então você tem uma inflamação, você tem uma espécie de conjuntivite ou uma inflamação ocular ambiental. Aqueles que têm olho seco, então, vão sentir isso muito mais. Essas emissões também, ao entrar no contato com a mucosa das vias aéreas superiores, com o nariz, garganta, elas interferem com aquele cílio que remove, com o funcionamento do cílio que remove, uma espécie de vassoura que nós temos, microvassoura, que varre para fora essas impurezas. E também altera a imunidade, as células de defesa que vão eliminar micro-organismos. Também a via aérea se desidrata, né, nesse período. Você imagina, nós chegamos a ter 15% de umidade relativa e o pulmão, para fazer uma troca gasosa lá no fundo do pulmão, nos alvéolos, ele precisa que o ar chegue em torno de 90% a 95% de umidade. Então nós temos o trabalho, as vias aéreas são submetidas a um enorme trabalho de repor esse volume, elas se desidratam em benefício da respiração e consequentemente ficam mais vulneráveis a agentes infecciosos. E não é por outra razão que a vacinação, por exemplo, sazonal de gripe, ela é feita nesse período, de maior secura e de maior concentração de poluentes. Mais dentro do pulmão, esse mesmo mecanismo inflamatório faz com que, se chegar uma bactéria ou um vírus lá, se torne mais eficiente, mais capaz de produzir uma infecção pelo mesmo inóculo, leia-se pneumonia. Quando perdemos volume, porque está muito seco, imagina você tendo que hidratar, você põe água a partir das vias aéreas para chegar no alvéolo em condições de umidade adequada, mas quando você exala, essa água vai embora, ela é colocada pela expiração para fora. E isso, a gente chega a perder 2 litros e meio de água pela respiração nesses dias secos. Quando você perde volume, o sangue se concentra. É como se você desidratasse. Um sangue mais concentrado favorece a formação de trombos. Trombos são pequenos coágulos formados em vida e que, se obstruírem artérias importantes, como cerebrais ou cardíacas, vão levar a infartos do cérebro e do coração. Finalmente, o rim, né? Você tem que olhar a cor da urina, tanto de bebês quanto de idosos. O bebê, porque ele depende de água oferecida, e o idoso perde essa capacidade às vezes, de sentir sede, embora desidrate muito. O rim vai trabalhar mais forte, ele vai absorver mais líquido, concentra mais urina que fica mais escura. Então as pessoas têm que repor esse volume para evitar trombos e para reidratar as vias aéreas. Tem cuidados também muito, muito simples, como se você puder, se você tiver nessa circunstância, não sair nesse período que vai entre 10 da manhã até 4 da tarde, onde a umidade cai muito. Depois ela se recompõe, infelizmente. Se você tiver como umidificar o seu ambiente de trabalho nesse mesmo período, também vai ajudar. E nada como uma boa gota de um soro fisiológico, um colírio de soro fisiológico sem droga, ou um spray nasal também de soro fisiológico, para que você dê uma ajudinha para fazer com que as nossas vias aéreas funcionem melhor. Bom que o senhor já deu dicas, doutor, para quem está nos ouvindo nesse momento aqui no Item Mais. Já me identifiquei com ardor nos olhos. Quero focar com o senhor exatamente na questão das doenças respiratórias, porque estamos vivendo a pandemia de Covid-19. O novo coronavírus ataca principalmente o sistema respiratório. Diante do cenário que vivemos hoje, a tendência é que a questão da pandemia possa se intensificar por conta das queimadas, esse cenário de secura no ar,
por um agravamento das doenças respiratórias? Isso é absolutamente certo. Todos os estudos que foram feitos mostram que em cidades mais poluídas, ajustadas por várias covariáveis como tráfego, densidade, número de casos circulantes na cidade, você tem um aumento, ele ajuda a poluição do ar e as condições adversas de umidade ajudam a você ter a Covid-19 doença, não a infecção. Quer dizer, a decisão entre você lidar bem com o vírus ou desenvolver sintomas, ela passa por esse balanço entre agressão e defesa. Nesse caso, a nossa defesa fica mais fraca. E isso também acontece com outras doenças respiratórias, né? Todas as doenças, pneumonia, por exemplo, acontece bacterianas. Outros vírus, como influenza, por exemplo, que está circulando, né? Tem outros vírus, como adenovírus, tem o citomegalovírus em pacientes, principalmente imunossuprimidos. Esse é um fenômeno muito importante para a determinação da nossa saúde respiratória. A poluição do ar, nos últimos estudos que a gente faz, aqui mostram que mais ou menos 2 a 3 de cada 10 internações de crianças com pneumonia estão associadas à poluição do ar, são causadas pela poluição do ar. Não é pouco. Se os ouvintes olharem, eu moro perto de um bom hospital pediátrico aqui em São Paulo, que é o Hospital Menino Jesus, eu consigo ver a entrada deles do pronto-socorro da minha janela, do meu terraço. Ontem à noite tinha gente, a fila estava com gente na calçada. E assim como todos os hospitais pediátricos assim estão. E os pronto-socorros, sejam eles do SUS ou privados, também tem um aumento muito grande das admissões e das procuras para descompensação de asma e quadros de falta de ar. Então, num momento que a gente está tentando se livrar da pandemia, uma situação como essa, ela é um ponto negativo e tomara que isso cesse logo com essas mudanças que vão ocorrer no final de semana e a gente possa recompor a qualidade do ar, porque o ar seco também ele dificulta a dispersão dos poluentes emitidos dos canos de escapamento e pelas próprias queimadas. Todo mundo que já dirigiu numa estrada de terra sabe que quando está muito seco, levanta aquele pó que demora para descer. E é isso que acontece. O tempo de residência dos poluentes na atmosfera se concentra e a cidade então vai acumulando poluição por falta de dispersão, por falta de ventos, por falta de chuvas, por falta de umidade relativa. Então, doutor, só a chuva conseguiria amenizar esses problemas enumerados na nossa conversa? Eu acho que era bom uma lavada, né, de assim, uma chuva para apagar o fogo, né, que são múltiplos focos, né, de incêndio. Tivemos recentemente um grande incêndio perto da região de Franco da Rocha, depois se queima em outro lugar, e assim vai acontecendo. E isso tem sido repetido em outras nações, na Califórnia aconteceu, em Portugal aconteceu. E isso vai ser acentuado porque a gente não se comportou direito do ponto de vista de emissões e o clima está mudando. Nós vamos concentrar então as chuvas num determinado período, ou seja, temos inundações. Com isso, vem doenças de veiculação hídrica, como leptospirose e hepatite, e temos períodos secos, caracterizados por doenças cardiovasculares, né? Então, isso tem implicações na reserva de água, porque nós temos que estocar o melhor possível, né? A população que vive em regiões semiáridas, como no Nordeste, cria açudes. Nós somos criados no Sudeste com a ideia de que a água é um bem infinito, e existe até uma cultura de lavar calçada com vassoura de água. Não é que as pessoas sejam intrinsecamente más, elas foram educadas nessa cultura, enquanto que em regiões semiáridas a água é um bem precioso. Cada vez mais nós teremos esse bem precioso. Nós temos também a disseminação, esse calor com secura, e quando chover vai fazer poças de água. Temos calor e água, e isso vai fazer com que os mosquitos e os ovos dos mosquitos que transmitem doenças como zika, como chikungunya, como dengue, tenham mais eficiência. A gente está cada vez subindo esses casos justamente por acúmulo de lixo sólido e chuvas com padrões atípicos. E não vamos esquecer que regiões que não tinham febre amarela, por exemplo, que era você tomar uma vacina de febre amarela para ir para a região centro-oeste, norte ou outros países da América Latina, e agora a gente teve surto de febre amarela periurbana nas cidades do sudeste, ou seja, doenças que eram consideradas tropicais ou subtropicais estão chegando nas regiões temperadas. É este o cenário que nós teremos pela frente, infelizmente, e é bom a gente tomar jeito, tanto por questões ambientais, mas como também pela nossa saúde e das pessoas que a gente gosta e respeita. Sem dúvida, doutor. Mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Lhe aguardamos numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço muito a oportunidade de vocês. Para nós que trabalhamos com pesquisa, é muito importante apertar essa tecla SAP para poder contribuir para a educação, né? E só peço perdão, educação e prevenção da saúde. Nós vamos chegar num momento onde a previsão do tempo não vai ser só leva o guarda-chuva ou leva agasalho. Vai ser um dia que nós vamos dizer, olha, tome cuidado com a sua doença crônica, uma previsão que leve em conta a saúde das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço enormemente o trabalho que vocês fazem de informação. Venha sempre, doutor. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou nesse episódio, cuide-se. A gente se vê amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.